Você sabia que o Irã já foi destruído antes? Que há 2.600 anos um profeta hebraico descreveu com precisão cirúrgica o que está acontecendo hoje: a geografia, o arsenal militar, a dispersão do povo e o que vem depois. E você sabia que a destruição do Irã não é o fim da história? Que existe uma segunda profecia, escrita por outro profeta em outro século, que diz que o Irã vai ressurgir das cinzas para participar de uma guerra ainda maior? Hoje vamos abrir dois textos que juntos formam um dos cenários proféticos mais impressionantes da Bíblia. Jeremias 49 e Ezequiel 38. Fica até o final, porque a ordem dos eventos muda tudo. Para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar 2.600 anos. Elão era um dos reinos mais antigos do mundo. Aparece já em Gênesis 14, uma das primeiras nações mencionadas na Bíblia, localizada entre o Golfo Pérsico e as montanhas Zagros, no sudoeste do que hoje é o Irã. Elão era famosa por uma coisa acima de tudo: seus arqueiros. O geógrafo grego Estrabão escreveu que os elamitas eram os melhores arqueiros do mundo antigo. O arco não era apenas uma arma, era a identidade deles, o símbolo do seu poder, o que os tornava temidos. E foi exatamente sobre isso que Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias 49, 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal da sua força. Quebrar o arco significava destruir a capacidade ofensiva, neutralizar o que tornava aquela nação perigosa. Em linguagem de 2026, destruir o arsenal que define o seu poder militar. Agora olhe para o mapa. O território da antiga Elão corresponde exatamente ao sudoeste do Irã moderno, a mesma região onde o Irã construiu suas instalações nucleares. Bushehr, no Golfo Pérsico, está no território da antiga Elão. Isfahan, onde fica a instalação de conversão de urânio, está na borda oriental da antiga Elão. O Arco de Elão em 2026 tem outro nome: mísseis balísticos e infraestrutura nuclear. E em 28 de fevereiro de 2026, EUA e Israel lançaram ataques conjuntos contra exatamente esse arsenal, na mesma geografia, 2.600 anos depois. Mas Jeremias 49 não termina no versículo 35. Cada versículo seguinte descreve um estágio diferente, e todos estão se cumprindo. Versículo 36. Dispersão pelos quatro ventos. Nenhuma nação sem exilados de Elão. Em 1979, a Revolução Islâmica expulsou milhões de iranianos. Hoje, a diáspora iraniana soma 8 a 9 milhões de pessoas em todos os continentes. Cumprido. Versículo 37. Destruição diante dos seus inimigos. O regime iraniano passou 47 anos gritando morte a Israel e morte à América. Em 28 de fevereiro de 2026, esses inimigos atacaram, em cumprimento. E há um detalhe que não pode ser ignorado. 28 de fevereiro de 2026. Ao anoitecer daquele dia começava o Purim, a festa judaica que comemora a sobrevivência de Israel de um decreto de morte persa. O ataque ao Irã começou no Purim. Pérsia, o Irã moderno, no mesmo dia do calendário. Versículo 38. Deus estabelece seu trono em Elão e destrói o rei e os príncipes. Mudança de regime. Trump disse ao povo iraniano: a hora da sua liberdade está chegando. Netanyahu disse que a ação removeria uma ameaça existencial. E o versículo final, 49 e 39. Mas nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Restauração. E aqui está o que a mídia não está cobrindo. Em 1979 havia 500 cristãos de origem muçulmana em todo o Irã. Hoje há entre 1 e 3 milhões, crescendo mais rápido do que qualquer movimento cristão no Oriente Médio. O trono de Deus sendo estabelecido na nação que gritou morte a Israel por 47 anos. Mas aqui está a pergunta que os estudiosos bíblicos estão fazendo agora. Se Jeremias 49 está sendo cumprido hoje, o que isso significa para Ezequiel 38? Ezequiel 38 descreve uma coalizão de nações que vai atacar Israel nos últimos dias. E entre essas nações o profeta cita explicitamente Pérsia, o Irã moderno. Ezequiel 38, 5. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles.
uma coalizão liderada por uma potência do extremo norte, que estudiosos identificam como a Rússia, incluindo o Irã, atacando Israel. Mas espera. Se o Irã está sendo destruído agora em Jeremias 49, como ele vai participar da guerra de Ezequiel 38? Há duas interpretações. A primeira, Jeremias 49 precisa ser cumprido antes de Ezequiel 38. O Irã precisa ser enfraquecido, o regime derrubado, e então, nos últimos dias, restaurado e ressurgindo como parte dessa coalizão final. A segunda, o Irã que participa de Ezequiel 38 não é o regime dos ayatolás, é um Irã diferente, possivelmente sob nova liderança, possivelmente em aliança com outras potências, após a restauração prometida em Jeremias 49:39. O que aconteceu em 28 de fevereiro de 2026 pode ter dado início ao relógio de Ezequiel 38, e se isso for verdade, estamos mais perto do que qualquer geração anterior. Jeremias 49 e Ezequiel 38 juntos formam uma sequência: enfraquecimento, dispersão, destruição do regime, restauração espiritual, e então uma guerra final que precede o retorno. Não estou aqui para causar medo, estou aqui para mostrar o que está escrito. Cada palavra que Deus falou, ele cumpre. A precisão geográfica de Jeremias 49 não é coincidência. A diáspora iraniana não é coincidência. O Purim não é coincidência. A igreja no Brasil precisa acordar para o que está acontecendo no Oriente Médio. Não como espectadora de notícias, mas como guardiã das Escrituras. Porque o que está sendo cumprido lá afeta o cronograma profético de todos nós. Não é hora de ter medo. É hora de estar acordado, de orar e de entender os tempos. As Escrituras estão em alerta, e você também deveria estar. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Deixa seu comentário abaixo. Qual parte da profecia mais te surpreendeu? E se inscreve no canal porque no próximo vídeo vamos aprofundar Ezequiel 38. Quem são todas as nações dessa coalizão e onde estão hoje?